Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Denise Abreu e desenvolvo um trabalho com familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer e outras doenças com sintomas degenerativos. O objetivo desse canal é trazer informações para essas pessoas que cuidam, para ajudá-las nesse cuidado. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. No mundo, em 2017, 1 bilhão de pessoas tinham acima de 60 anos. Em 2050, seremos 2,1 bilhões de pessoas acima de 60 anos de idade. O Brasil é o país que envelhece na velocidade mais rápida no mundo. Hoje, 14% da população brasileira é representada por pessoas acima de 60 anos. Até 2050, o Brasil será considerado um país idoso. E é por isso que eu inauguro esse canal, essa série de vídeos que a gente vai chamar de Cuidando com Calma, dentro de um lar de idosos, Plenitude Hospedagem para Idosos aqui em Belo Horizonte, com duas irmãs que dirigem esse lar e participam junto dos cuidados com muito amor e muita dedicação. Essas são Sirlene e Sirlei, acabei de descobrir que elas são gêmeas. Eu não vou aparecer porque a gente precisa manter o distanciamento, então só as duas vão aparecer. E a gente vai bater um papo aqui sobre o contexto do que é ter um lar de idosos. Gente, vamos começar pela história de vocês. Me conta como que nasceu esse trabalho de vocês. Olha, eu, Sirlei, bom dia, né? Eu tive uma oportunidade de um emprego, né, em 1999. Eu tive essa oportunidade de emprego e fui trabalhar como serviços gerais. Permaneci nessa casa 8 anos e como é um dom, né, creio, que eu comecei a me envolver, a ajudar e perceberam-se, né, que eu tinha esse dom para cuidar. Foi uma coisa que aconteceu, né, no decorrer do meu trabalho. E fui convidada a ser uma cuidadora, mesmo sem curso, né, mas pelo desenvolvimento do meu trabalho na instituição. E fui com a coragem, aprendendo no dia a dia, que eu creio que é o melhor estudo, né, é a prática. Às vezes você faz a teoria, é muito importante sim, mas a prática, o envolvimento com o ser humano, ele vai te ensinando a cuidar, e cada um em especial, né? Cada um tem um jeito, não existe uma regra de cuidar, né? Aí fui desenvolvendo esse trabalho e passei a ser cuidadora, e em um certo momento a minha patroa perguntou se eu conhecia alguém para cuidadora. Eu falei assim, olha, tem minha irmã, mas ela não tem experiência. Aí ela falou assim, ela é igual a você? E eu até brinquei, né, que eu falei assim, inclusive nós somos gêmeas. E ela falou, então pode trazer. E aí eu fui passando o que eu tinha aprendido, né, para minha irmã. E é muito difícil na questão porque você tem que entender, né, a personalidade, o jeito de cada um. Não é simplesmente essa visão que as pessoas têm que trocar a fralda, levar no banheiro, dar alimentação. Não é isso. É muito mais além do que isso. Por que vocês escolheram esse cuidado? Poderia ter se expandido para outros tipos de cuidados. Por que vocês escolheram cuidar de idosos especificamente? Qual que é a relação com idosos? O que chamou a atenção em cuidar de idosos? Foi uma oportunidade de trabalho, igual como ela falou. Eu mesma iniciei, porque eu trabalhava até em comércio, a gente nem tinha contato com idoso, a minha família não existia idoso. Então, a princípio, quando ela me convidou para trabalhar, né, a empresa que eu estava tinha fechado, ela falou, eu falei assim, gente, mas eu não tenho nem noção do que é um idoso. Ela falou, não, aprende, eu aprendi. Aí fui, ela, né, um mês eu falando com ela assim, acho que eu não vou ficar, que não sei o que, não, você vai ficar, vai ficar. Aí nós fomos aprendendo os cuidados, ela me passando, então assim, foi algo que aconteceu, não foi escolha. A princípio, a gente até trabalha, qualquer coisa que colocar para que a gente faça, a gente vai fazer bem feito. Mas aí surgiu essa oportunidade e nós demos continuidade até agora com isso. Então, assim, nós fomos aprendendo no dia a dia com cada um,
cada um tem o seu jeito, então igual a minha irmã falou, existe a teoria, mas da teoria a gente tem que conhecer cada um para aplicar essa teoria, que nem sempre vai ser da mesma forma para um. E nós demos continuidade, né? E quando nós saímos dessa empresa, ao qual nós ficamos 8 anos, lá eu me formei técnico de enfermagem, né? Fizemos curso de cuidadores e os cursos que a empresa oferecia a gente foi absorvendo e tal. Aí quando eu fui demitida, elas, né, falou assim, vamos abrir uma casa para nós? Eu falei assim, não quero, parei de trabalhar agora, eu vou descansar. E como sempre ela toma essa iniciativa, né, e eu só vou junto, né. Aí ela foi e falou, não, é fácil, vamos abrir, a gente gosta do que faz. E ela ainda trabalhando, ela resolveu abrir, conversou com a nossa patrona na época dela, né, que eu trabalhava, mas eu saí. Aí ela foi e conversou com a patroa, falou assim, eu tô com vontade de abrir uma casa e tal, né? E ela incentivou a gente também de uma certa forma. E nós começamos. A princípio, era só cuidar, né? A nossa visão não era de empresária, nós não sabíamos dos bastidores. A gente só achava que, vamos cuidar. E começamos, alugamos casa, colocamos móveis, aí veio a primeira cliente e ali a gente foi cuidando. E depois a gente viu que era uma empresa. E que precisava de toda uma burocracia e fomos buscando os profissionais, né? E ali surgiu a plenitude, com todos os profissionais que era necessário. Legal. Essa é a outra pergunta que eu tenho para fazer. O que vocês acreditam que seja uma característica importante em quem se dedica a esse tipo de trabalho, que na verdade a gente chama de missão, né? O que vocês acham que é importante, o que vocês olham quando vocês admitem ou convidam as pessoas para virem trabalhar com vocês? Qual é o perfil dessas pessoas? Eu vejo para trabalhar, o cuidador. Que tipo de pessoa precisa ser para trabalhar no idoso especificamente? Sempre a gente fala assim, olhar a pessoa como um todo. Não é uma fábrica, não é uma linha de produção, onde que a gente aprende, vamos trocar fralda, aí troca em todo mundo. Sempre a gente está batendo nessa tecla. Gente, a gente precisa, como uma empresa, como uma instituição que cuidam de muitos, a gente precisa ter uma rotina. Mas, às vezes, a gente precisa sair dessa rotina. Não pode falar assim, vou dar almoço para todos. Então, essa característica de cuidador que a gente busca. Eu vou fazer uma barba, eu não estou fazendo só a barba, eu estou conhecendo a pessoa. Quando eu estou fazendo uma barba, eu estou conversando, eu estou entendendo, e uma fala dele, naquele momento, posso levar que ele está com alguma dificuldade que eu possa resolver. Então, é isso que nós buscamos até hoje no cuidador. Não é a barba, tem que fazer, tem que cortar a unha, mas é um momento ali de dedicação àquela pessoa que a gente está fazendo cuidado. Então eu vou cortar a unha, ali eu estou conversando, como é que vai? Né? Já teve casos da gente descobrir que um idoso estava passando por uma situação até de bullying, digamos assim. Tem uma demência, mas olha para você ver, num certo telefonema que ela estava conversando com um familiar, uma fala, eu percebi que ela estava sofrendo bullying com as colegas do quarto. Entendeu? Porque ela não comunica, né? Aí quando ela falou assim, não estou gostando de alguma coisa, eu fui, depois do telefonema, fui lá conversar. Mas aí, por que você não está gostando? Acontecendo alguma coisa? No quarto, eles estão me maltratando. Então, esse é o perfil do cuidador que a gente precisa. Não é olhar além do idoso, além da doença, a história do cuidador dele. A gente briga muito pelo automatismo. Existe um automatismo no cuidar, né? Aquela regra, né? A pessoa não sai daquilo. Eu sempre falo com as meninas, quando vocês chegarem no local de trabalho, não vai fazendo a mesma coisa todos os dias. Procura, se você só serve café, visita cada quarto primeiro, olha o tipo de respiração da pessoa, né? Como que ela está respirando, se está normal, se mudou alguma coisa, né? Não vai fazendo a mesma, porque às vezes você vai cuidar de um naquele momento que não está tão necessitado como o outro. Então, existem regras. Hoje eles estão bem, amanhã talvez não.
Hoje ela levantou da cama, amanhã talvez não, ela não vai ter, né, essa condição de fazer isso. Então, eu até brinco muito, né, qualquer dia vocês vão trocar alguém que, né, já até foi a óbito e vocês não perceberam pelo automatismo. Entendi. Né? A vira, troca fralda, volta, dá comida, vira. E isso é um ser humano, independente, é uma profissão, mas é uma profissão que a gente tem que ser diferente, né? E a necessidade de cada um naquele momento. Existe necessidade, prioridade, né? Então a gente tem que observar isso. E não existe, é muito complicado para a gente introduzir isso, né, no cuidador, para ele entender. Ele faz bem? Ele faz. Ele troca uma fralda bem, ele dá alimentação, mas ele não sabe, assim, detalhes, por exemplo, largou a alimentação hoje. É todo dia? Né? Hoje ele comeu muito, amanhã não. Até a prótese incomoda. Sim. Até a questão da prótese, se estiver bambeando, né? Se estiver larga. Meu pai estava com a prótese machucando dentro do lar, observaram que ele estava alimentando, foram ver, era por causa da prótese. Era a prótese. E às vezes... Detalhe, mas que faz a diferença. Faz a diferença da pessoa de comer, né? E às vezes eles não comunicam, né? Não sabem comunicar. Aí vamos supor, aí deixa de alimentar. Aí não sabe, hoje ele não alimentou bem, só fica anotando. Essa questão também. Acha que tudo é protocolar, tem que protocolar. Mas é muito fácil eu falar assim, não alimentou. Mas não alimentou por quê? É o porquê que a gente tem interesse. Não é porque deixou de alimentar e anotar como uma obrigação, como uma regra da instituição e dos protocolos. Eu só estou avisando. Estou avisando. Mas não sabe por quê. Mas e aí, o que você fez diante, né, desse quadro? Não alimentou, está mais sonolento, e aí? Aí a gente sempre fala assim, a gente não importa muito com a parte técnica, precisa, mas um cuidador, ele não é técnico. Então, se eu precisar de um técnico, eu vou contratar um técnico. Mas um olhar de cuidados não precisa ter uma fala técnica. Se quiser, vai ser muito bom, contribui. Mas se falar assim, aqui, ele não alimentou bem. Aí eu olhei, né, a prótese está caindo. Ele não alimentou, está prostrado. É isso que a gente precisa de um cuidador. Né? E às vezes esse olhar ele passa despercebido, é só um automatismo. Não alimentou, vamos recolher os pratos. E a gente sempre pergunta, quando a gente tem esse olhar que a gente chega na cozinha e fala assim, de quem que é esse prato aqui que sobrou bastante? Foi de alguém, né? Cita o nome e tal, e a gente vai, mas por quê? Já aconteceu outras vezes? Então é isso que a gente espera. Porque através disso vem um quadro de desnutrição, né? Aí a desidratação, questão da água. O idoso para tomar uma infecção água urinária. Muito difícil. Então a gente detecta antes. A gente tem que trabalhar com preventivo. Se a gente trabalhar com preventivo, eles vão ter uma qualidade de vida melhor. Não é porque é idoso que tem que deixar acamado, né? Que não come, ou porque come pouco. Não, a gente tem que abordar todos os aspectos. Bom, o que vocês acham que as famílias devem observar na hora da escolha de um lar de idosos? O ambiente favorável a eles, não um ambiente para nós. Porque às vezes muitas vezes as pessoas chegam e querem uma vista, né? Uma paisagem. Claro que é importante, mas tem que procurar, por exemplo, móveis, né? Eu sempre falo. Às vezes você quer chegar uma sala muito bonita, né? Com móveis bonitos, mas às vezes não é próprio para eles. Nem tudo que é bonito vai ser bom para eles. E às vezes a família vem, às vezes, talvez com uma culpa, então elas querem mostrar uma coisa melhor, né? Em questão de visão, né? Panorâmica, assim, para eles. Então eu creio que é isso. E sendo que a gente tem que ter uma casa para eles com barras, às vezes as barras não vão deixar o ambiente bonito, às vezes os móveis não vão ser uns móveis bonitos, mas que vai ser o necessário para a qualidade de vida deles. Eu estava olhando, igual, por exemplo, nós temos barras, eu vejo casas, fotos, com cadeiras, não tem barras em volta da sala, por exemplo. Inclusive um amigo nosso está até fazendo uma casa agora e ele observou que em todo lugar nosso tem barras. Eles ficam independentes. Tem gente que se você colocar fora no espaço externo, eles nem andam.
Mas quando eles veem uma segurança em Barras, né, eles gostam, eles andam aqui tudo. Aí pergunta assim, ah, mas seus idosos eles são independentes. Não, é porque eles têm um espaço para eles. Então a primeira coisa é buscar um ambiente favorável para a qualidade de vida deles, do idoso. Não para o familiar. Não para o familiar. Né? Quartos, Às vezes né? descaracteriza um pouco a casa. Nossa, mas não tem muito móvel, não pode pôr tapete. Então, né? Mas assim, eles andam e sentam onde que eles querem. Porque não adianta eu ter um ambiente, né, lindo e eles não podem chegar lá. Então, assim, é só fachada. Então a família chega, acha lindo, uma casa igual a essa, assim, ela é muito grande, mas eles podem ter acesso à casa toda. Então não é para o familiar, ele vai também desfrutar. Mas não adianta falar, nossa, que casa linda, grande, aí o idoso está restrito àquele ambiente e não pode ter acesso aos outros, né, aos outros espaços. Então, primeiramente, o que é favorável para o idoso. Aí a visão do familiar é essa, mas esse quarto tem barra, mas é para ele, não é para a família. Exatamente. Então a gente fica despreocupado, você vê que eles andam a casa toda. E isso é segurança para nós, como cuidadores, e para eles a gente não fica aquela coisa assim, não pode ir aí, né? Vem para cá, você vai cair. Né? E eles não entendem e nem querem que a gente fique falando, né? Eles estão numa casa que é para eles. Então, e a Cirleide estava me falando que os familiares têm a liberdade de virem a hora que quiser, de participar das refeições, de vir visitar, de andar pela casa toda, de usar o espaço. Isso. Como se fizesse parte da casa também, né? Esse é o perfil também nosso. Porque é uma empresa, a gente tem também esse outro lado. Mas a prioridade é que o residente, ele sinta como se fosse a casa dele. Não tanto que quando os familiares vêm visitar, eles tomam tanta liberdade que os residentes falam assim, serve um cafezinho para minha filha, almoça, senta aí, vamos almoçar. E essa liberdade a gente dá. Tanto que os familiares ficam assim, mas pode? Pode. Fica à vontade. A mesma alimentação que é feita para eles é para nós também. Então, às vezes fica assim, mas é uma alimentação diferente. Não, tem a nutricionista, faz tudo bem balanceado. Então, aquilo que eles alimentam, eu alimento, minha irmã alimenta, os funcionários também alimentam. Então, o familiar, eu posso tomar um café com ele à tarde? Pode. Aí a gente pega um espaço mais reservado, monta uma mesa e eles ficam à vontade. E com isso, os residentes sentem em casa. Todos que chegam, eles chamam a gente, porque sabe o cafezinho para minha filha? Igual ao aniversário, né? Todos comemoram aqui. A família, às vezes, deixa de comemorar em casa deles para comemorar aqui, porque já existe o ambiente dos amigos, né? E aí eles trazem bolo e fazem aquela festa. Tanto que eu falo que todo mês é 2, 3 aniversários. Tem alguns que vêm, traz netos. Gente, é muito bom. E tem a piscina. Então a gente abre espaço para a piscina. E aí os netos vêm, a oportunidade do neto gostar de vir ver o avô. Né? Porque às vezes assim, vou no asilo ver meu avô. Talvez ele não vai achar um programa muito bom, né? Mas aí tem a piscina, eles vão na casa do meu avô. Vou na casa do meu Aqui avô. É assim. Aí eles trazem roupa para nadar. Olha. E nada, o avô fica ali perto, e o avô fica todo feliz, a avó, sabe? Tendo esse momento gostoso, né? E usufruindo da casa deles. Quebra aquele clima também de instituição, de asilo, De hospital. de hospital. Todo mundo, inclusive, igual ela tá falando, as crianças têm medo de vir em instituição. Que eles já têm um receio com o idoso, né? Porque Vê cadeirante, com sonda, né? Aí, quando a gente mostra que um ambiente é natural, né? As pessoas só envelheceram, mas continuam sendo elas, continuam sendo a avó, a mãe e tal. Aí eles vêm hoje aqui, eles falam assim, vamos na casa do vovô, eu quero nadar. E os avós ficam muito felizes de verem isso. E um lar de idosos não é sinônimo de doença, Não né, é. gente? Existem idosos que optam por vir para um lar de idosos. Vocês já tiveram esse tipo de experiência alguma vez? Nós temos. Nós temos uma senhora que tem 10 anos que está conosco. Ela tem a opção de morar sozinha, porque ela já estabeleceu. A princípio ela veio com uma depressão, né? Mas ela estabeleceu, né? Ficou bem.
Então ela gosta de ler, essa biblioteca que nós temos aqui, ela que organiza. Então, e ela tem a opção de ir para morar com os familiares dela, tem até uma residência no fundo que prepararam, mas ela optou por não sair daqui. Porque aqui ela tem tudo que ela precisa, no horário que ela precisa. Então ela assumiu, né, que ela precisa dos cuidados e pode ter uma qualidade de vida também numa instituição, por que não, né? Então a gente respeita esse lado dela também e ela optou pra gente assim, a gente fica muito feliz. É muito honrado, né? Ela não sai pra nada. Muito honrado dessa escolha também. E ela também participa da organização da casa, dá as ideias dela, né, no Olha os cardápio, funcionários. cuida de tudo pra nós. Fala pra mim, gente, um pouquinho sobre a rotina da instituição de vocês em especial. Qual é a rotina dos idosos aqui? Pela manhã, né, eles tomam banho pela manhã, já chega todo mundo já com um banhozinho tomado, isso é uma rotina que tem, e eles também podem estar fazendo frio ou não, eles gostam. Porque eles precisam a gente precisa de rotina. Então, todo mundo tomando banho, aí 8 horas serve o café da manhã na mesa, né, todo mundo, tem um grupo já que já se formou, né, que uns têm perfil, gosta mais do outro, então a gente procura também colocar quem gosta do outro, né. E 8 horas da manhã o café, depois do café tem a fisioterapia segunda, quarta e sexta, na parte da manhã. Tem o Pilates, né? Alguns fazem individual e em grupo também. A gente gosta muito de trabalhar em grupo, porque um estimula o outro, né? Então existe, a nossa fisioterapeuta trabalha muito boa também, ajuda, porque a gente depende dos outros profissionais também. Se você tem uma equipe, né, que combina os detalhes, trabalha em acordo, isso é muito importante. O perfil tem que ser todos, não só da empresa. Então, quando a gente consegue isso, o resultado é muito bom. Eles gostam de fazer fisioterapia, eles gostam de fazer o pilates, faz caminhada, né? Então, essa rotina na segunda, quarta e sexta, que é a fisioterapia. No decorrer, a gente sempre está pondo na piscina, a gente tem os procedimentos de rotina, como barba, unha, igual eu te falei. A gente sempre coloca, não como uma obrigação, mas aquele momento, assim, de estar mais próximo, né? De higiene e tudo. Tem algumas que gostam de manicure, vem manicure fazer. Infelizmente, nesse momento, né? Também está restrito, né? Mas que é essa rotina. 10 horas é servido um suco, né? Como alimentação. 11h30 é o almoço, começa o almoço. Nesse intervalo, as meninas procuram levar ao banheiro, estimula mesmo usando fralda, vem esse costume, o cuidador, que a gente fala assim, leva ao banheiro. Ah, mas ele está de fralda. Tá de fralda, mas isso não impede você de estimulá-lo a ir ao banheiro. Hoje nós não temos, por exemplo, constipação intestinal, porque a maioria dos idosos chega aqui, às vezes, com dificuldade de ir ao banheiro. Mas o que acontece? Imagine você sentado o dia todo. Com certeza. Né? E aí você fica com vontade, aí não faz, começa a criar essa constipação intestinal. Às vezes precisa até de fazer uma lavagem, levar para o hospital. E o que isso impede você ter uma constipação? Alimentação e também o estímulo de ir ao banheiro. E é muito mais fácil, as pessoas não têm noção. A gente como cuidador, é menos trabalho, né? Vamos pensar assim, é menos trabalho eu levar uma pessoa ao banheiro do que depois ter que dar um banho, né? Ou até que fazer uma lavagem intestinal. Com certeza. Isso é bom para eles, bom para mim, bom para todo mundo. E é um quê? Preventivo. Então a gente procura levar, aí tem o almoço, tem a escovação, né? Leva ao banheiro, escova os dentes. E a maioria deita um pouquinho depois do almoço, descansa, né? E deita depois do almoço, depois se levanta, e aí leva ao banheiro, sempre oferece. Levantou? Oferece para ir ao banheiro. E sempre dá certo. Fala assim, mas não quer, não, vamos tentar. Aí leva. Então a gente tem que ter estratégia. Com certeza. Né? E a gente consegue tudo, às vezes elimina até o uso de fralda. Bom, vamos lá. A rotina, continuar. Aí levanta, né? Terça e quinta a gente também tem o atendimento de fono, que é muito importante. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas eles não falam mais para que fono? Ou como que ajuda, né, na deglutição, na mastigação e evita preventivo de novo, pneumonia aspirativa. O índice de pneumonia aspirativa da gente é 0. Por quê?
Porque a gente tem a fono que nos ajuda, nos orienta, observa quem precisa de uma alimentação mais pastosa, um líquido com espessante, né? Então a gente não tem pneumonia expirativa, né? Que em idoso é muito recorrente, né? Mas se você trabalha preventivo, você evita essas coisas e dá uma qualidade de vida para eles. Então, na terça e quinta, a gente tem esse atendimento com a fono. Ela trabalha também parte cognitiva, ela trabalha fala, ela trabalha com trabalhos manuais, memória. E porque ali ela vai trabalhando e ela vai observando as coisas. Então, ela também é muito boa para a gente. E depois tem o café da tarde, né, às 3h30 mais ou menos. Quando tem aniversário, a gente, no horário do café da tarde, a gente faz o bolo, né, faz a festinha, eles amam. Né? A gente fala que depois de certa idade a gente não conta, né? Mas eles amam, eles não fazem questão de fazer aniversário, de esconder, fazem questão de falar a idade e gostam da presença de todos, eles ficam felizes da gente comemorar, né? E nesse tempo que está agora, a gente filma, manda para as famílias, faz a live, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que tem sido... Como é que tem sido essa organização e o que mudou com essa quarentena? Pode falar. A gente passa para eles uma coisa mais tranquila. Primeiro, nós evitamos um pouco da televisão, porque no início eles ficaram bem deprimidos, preocupados com os familiares, porque deixaram de visitar. Então eles ficaram preocupados, queriam ligar, né? Choravam porque, será que meu filho está bem e tal. Então nós organizamos, evitamos de ver muito notícia, né? Começamos a colocar filmes, fazer outras atividades, ir em volta da piscina, fazer aquelas atividades para tirá-los um pouquinho dessa. E começamos a falar coisas boas para eles, né? Mas eles estão longe, aí nós adquirimos um tablet exatamente para fazer os vídeos, né? Chamar de voz, é só para isso que a gente faz, para os familiares. Eles apoiaram, né? Então, assim, esse tablet é só para isso. Então, eles ligam a hora que eles querem, os familiares, e fazem chamada de vídeo, conversam, a gente faz alguma filmagem e manda para os familiares. Então, eles estão sempre presentes, né? E sabendo o que está ocorrendo. E as atividades que a gente faz, a gente envia para eles. Aí conseguiu, sabe, dar uma tranquilizada para eles estão mais tranquilos, sabendo que isso vai passar. Tem alguns, igual essa senhora que eu te falei, ela lê, então ela sabe de todas as notícias, então eu converso muito com ela. Mas está acontecendo isso? Não, mas não é por aí, as coisas estão boas para esse lado, aí a gente procura trazer outras notícias e aí eles estão mais tranquilos. Agora eles entenderam. E eles vigiam. E como a casa é muito grande, nós temos um acesso bom para que as famílias possam vê-los. Então a gente tem uma varanda, o familiar fica na parte de baixo e eles ficam em cima. Então a gente conseguiu ter essa visita, assim, sabe? Sempre seguindo todos os protocolos de higienização. Então eles não estão nem em contato com a casa, não. Eles passam em volta, vão para a piscina e lá da piscina eles conseguem ficar lá e vendo o que os idosos estão fazendo. E aí, mas foi muito bom. Então particularmente, nós não estamos sentindo essa pandemia. Nós conseguimos sair muito bem dessa. Que bom. Graças a Deus, eles estão bem. E agora, tem hora que a gente tem uma senhora aqui que tem Alzheimer, fala assim, tô com saudade da minha filha. Aí ela fala assim, mas não pode, né, por causa do Covid. Já tá até sabendo. Então, eles já estão todos inteirados e sabem que é um momento e que vai passar. Né? E com esses profissionais que a gente tem aqui, tem psicólogo também, então a gente sempre está conversando com eles e passando um otimismo. Nós não paramos as atividades normais, graças a Deus não precisou. Né? Então teve a fisioterapia normal, teve a fono normal, a musicoterapia que a gente tem terça-feira, também não parou, né? Graças a Deus ninguém teve. Não deu certo. Continuando a rotina, depois do café da tarde. Aí a gente vai pra sala, às vezes a gente põe um filme, né? Mas igual eu te falei, a fono trabalha à tarde, então na terça e quinta ela sempre está fazendo uma atividade com eles. E aí depois a gente tem o café da tarde, a gente oferece água nesses intervalos, que é muito importante. Né? Todo intervalo de uma refeição para outra, a gente sempre está oferecendo água. E igual eu falei, tem que ter estratégia para dar água. Isso, não é só colocar na mão, gente. Eu falo com as minhas, gente, não adianta, coloca na mão. Aí eu perguntei água, dei, mas beberam? Aí você tem que ficar atenta.
Então, estimular, vamos beber água, daqui a pouco a gente vai tomar suco, porque eles gostam de comer, né? Então, bebe água que eu preciso do copo, para mim colocar suco. Aí bebe. Mas você não pode falar assim, não quer. Meninas, qual que é o perfil das famílias que procuram a ajuda de um lar de idosos? Tá, é o perfil daquele que já tentou, de todas as formas, manter o seu ente querido em casa com os cuidados necessários. Então, embora a sociedade pense, né, que o familiar quer ficar livre, né, porque não dá conta, porque sente que é um peso, isso aí eu discordo disso, pode haver um caso ou outro, né, que é normal, mas a maioria vem porque não deu conta e vem muito fragilizado, mais o familiar, que é o cuidador, do que o próprio o idoso que é cuidado. Então, a sociedade vem com um peso muito grande nessa questão e eu sempre gostei de tratar isso, porque a gente se preocupa muito com o idoso, ele já tem todo o amparo, já tem tudo o que ele precisa e a gente precisa pôr em prática. Agora, o cuidador familiar, ele sofre muito, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar de cuidado para eles também muito grande. O meu desejo é de ter, né, a gente já tem um plano aí de ter um psicólogo exatamente para receber esse familiar. Porque o idoso a gente cuida, a gente já sabe o que ele precisa, tem uma equipe toda preparada e a gente dá conta. Agora, o familiar, ele precisa estar bem, fora da culpa, porque ele vem com culpa. Então, se ele estiver bem, a gente consegue cuidar bem também. Porque ele vai transferir aquilo tudo para nós, como cuidado, né, com peso. Então, a cobrança é muito maior para a gente. Ah, mas ele é assim. E às vezes o idoso está ótimo, mas o familiar, com a culpa, ele não consegue ver as melhoras. Então, acaba interferindo nos cuidados nossos, né? Mas quando ele entende, sente segurança e sente que foi o melhor que ele fez, embora o lar é melhor, né? Não tem melhor do que a casa da gente. Mas o importante é que isso venha mudar essa visão de que a instituição é abandono, é porque foi julgado. Então, quando a gente conversa com uma pessoa e a gente mesmo fala assim, eu tenho uma instituição, nossa, mas eu não tenho coragem de jogar meu pai numa instituição. Isso choca, né? Então, assim, a gente tem que saber o que é primeiro, as pessoas precisam se formar, né? Porque só quando a gente vive aquela situação que a gente vai entender. Então, nós precisamos, a sociedade, inclusive a gente abre espaço aqui até para criança, escola infantil, para a criança já começar a entender que não é que ele está julgando. Nós estamos hoje num quadro diferente de anos atrás, onde que a mulher não trabalhava fora, ela foi criada para cuidar da mãe, do pai, do avô, né, do marido. Então, hoje nós estamos num panorama diferente. Hoje a mulher já começa a trabalhar desde cedo, ela estuda. Então, nós mudamos. Então, a mente também nós temos que mudar, né? Com certeza. Então, o idoso, o familiar, ele precisa ser cuidado. É um olhar para quem cuida, porque eu também passei por essa experiência e vi o tanto que a gente precisa de apoio. Porque aí, como você diz, vem culpa, vem medo, vem crença, vem um tanto de um pacote que a gente tem que segurar junto com o idoso, tem, né? Tem aquela fala, né, que um filho... uma mãe cuida de 6 filhos, 10 filhos, 10 filhos não cuida de uma mãe. Nós temos um caso, né? Um caso que aconteceu, que é uma fatalidade na nossa vida que a gente não espera. Por exemplo, você tem um marido, 54 anos, e ele começa com Alzheimer, 54 anos. Você está no auge, né, da sua vida com filhos. E, de repente, você cuida do seu marido até um certo ponto, mas o Alzheimer em si, ele começa um certo tempo com uma certa agressividade. Não sei, não é todos os casos, né? E essa esposa está cuidando, mas de repente o marido começa a agredi-la. Como que ela ficou? Né? Ela não imaginava, porque ele nunca tinha feito isso. Então ela começou a entrar em depressão, né? Se sentindo incapaz e teve que tomar a decisão, porque foi um caso, e ele novo ainda, mas ela chegou a cuidar 10 anos dele. A primeira coisa que ela teve que procurar foi cuidados para ela também. Porque veio os filhos, ela se sentiu incapaz, né, abandonar o marido, né, que você vive assim até a morte, o separe, né, na saúde, na alegria, e ela teve que, né, hoje ele ainda vive, e ela teve que fazer tratamento também, né, que tem grupos também, né, de apoio, né, que é muito importante. E hoje o quadro dele o quê?
Isso tem vai para 20 anos. que ele está. Imagina. 20 anos, Imagina. bem dentro do possível, né, do quadro dele. E ela faz terapia. Ele está melhor do que ela. Pois é, e assim como, isso eu falo no meu curso, e assim como os maridos jovens podem ter essa doença, tem filhos de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que já enfrentam esse problema com os pais. Imagina um jovem de 20 e poucos anos estacionar a vida em função Exatamente. do cuidado, né? Na medida do possível, ele vai cuidar, mas precisa, às vezes, de um apoio de um lar de idosos. Nós, assim. como instituições, não só a cuidadora, é uma equipe. Imagina você em casa, sozinho como cuidador, né? Tendo que tomar todas as providências em relação ao cuidado. Nós temos suporte de todos os profissionais aqui. Com certeza, esse é um apoio importante para a família. Bom, a gente vai... Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, que eu não tenha perguntado, que vocês acham importante de falar num tipo de entrevista como essa, que vocês gostariam de falar, que eu não tenha perguntado? Bem em todos os assuntos. A nossa preocupação é mesmo com os cuidados, né? Eu falo que a gente tem a empresa, mas o nosso foco é a qualidade de vida para o idoso, que esse é mais importante. E a gente tem a dificuldade de encontrar pessoas com essa visão, né, como cuidador. Hoje a gente vê que existem muitos cursos, né, mas aborda-se uma troca de fralda, aborda-se dar comida na boca, isso tudo, mas não aborda que cada um é de um jeito e que você tem que ter uma intimidade. A gente passa a ser parente, né? A gente envolve no meio da vida de todo mundo, das histórias de todo mundo, e a gente passa a ser aquele mais próximo do paciente, do idoso. Então a gente tem que mudar, tem que se colocar às vezes no curso ou alguma coisa, que a gente tem que passar para eles uma confiança no cuidar, né? E uma intimidade, uma intimidade, a gente tem que ter. Eu vejo que às vezes chega gente para trabalhar, que eu já trabalhei, que você não pode nem chegar perto do idoso. É como que se a própria empresa, eu sou empregada e ele é o meu, eu sirvo a ele. Então eu não posso sentar, né? Às vezes eu vejo cuidadora dando comida, às vezes em pé para o idoso, né? Por quê? Porque não pode sentar, não pode ter aquela intimidade com ele. Isso tem que mudar, né? Nós somos agora o mais próximo. Se eu sentar com ele aqui almoçando, eu às vezes até almoçar junto com ele, eu vou ser uma companhia para ele. E ele vai gostar, né? Então essa coisa tem que mudar, né? Às vezes sentar. Você é meu chefe. Eu sempre, eu vim de uma empresa que a proprietária, a minha patroa, ela me ensinou isso. E eu carreguei para mim. Ela deixava, ela gostava. Eu sentava com eles, eu tomava café com eles, ajudava ele a tomar café. E ali eu estava tomando café. E era gostoso. Então a gente fala, gente, senta. Isso é um lar, né, gente? Isso é um lar. Eu falo, senta, gente. Pode sentar, pode bater um papo com eles. Você vai estar estimulando ele a alimentar, ele não vai achar um peso. Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa está sentada para almoçar e o idoso parece assim, deixa eu dar logo e me acabar o serviço. E eles sentem. Eu percebo que eles sentem. Agora, se você sentar e começar a fazer que aquilo ali é gostoso estar com eles, eles vão alimentar melhor, né? Então, essa distância de cuidador e o idoso, ela tem que acabar. Tem que ser uma coisa mais prazerosa, mais gostoso de fazer, né? Não uma obrigação. Agora fala pra mim, pra gente terminar, vocês duas. O que mudou em vocês depois que vocês optaram por esse caminho de trabalhar com idosos? O que mudou em vocês? E o que vocês deixam de mensagem para as pessoas que vão assistir essa entrevista? Eu passei a olhar mais, né, para as minhas atitudes, já me preparando para quê? Porque o maior sofrimento do idoso é ele ser ajudado. Não é só do idoso. O ser humano, ele tem um pouquinho de orgulho nessa questão assim, do outro fazer para ele. Então nós temos que já nos preparar, porque a tendência é essa. Então a maior dificuldade que nós temos, que eles não querem, um exemplo, eu não vou tomar banho porque preciso de ajuda. Eu não quero almoçar agora porque precisa de ajuda. Então eles preferem deixar de fazer, de ser cuidado,
né? Porque tem alguém que está tomando um tempo para poder cuidar dele. Então nós temos que nos preparar já com essa visão, se nós vamos viver muitos e muitos anos, para amanhã facilitar até o meu cuidado. Porque até de quem está cuidando e da minha pessoa também. Porque se eu deixo o outro me ajudar, se eu estou limitada em alguma área, eu preciso do outro. E essa dificuldade de precisar do outro que dificulta os cuidados. A gente não quer, isso não é o idoso. Então, eu já venho trabalhando isso na minha vida. Vai chegar um ponto que eu vou precisar. Às vezes você precisa de um copo d'água de alguém, você não quer pedir. Então, eu preciso entender que se eu viver muitos anos, ou da forma que eu vier estar no momento, eu vou precisar de alguém e eu preciso pedir. Então, eles não pedem, ficam com receio, mas por que você não falou antes? Te dá trabalho, né? Eu não quero te dar trabalho. Exatamente, esse entendeu? é o medo, né? Existe uma pesquisa que fala que o tipo de relacionamento que você construiu até os 50 anos de idade, de amizade, de afetividade, vai fazer toda a diferença lá na velhice, quando você precisar ser cuidado. Isso. Porque você aprendeu a dar e a receber, né? Isso. Então, isso faz toda a diferença. A maioria das vezes a gente só quer dar, né? É. A gente não quer pedir. É. Eu vou supor, eu mesma, eu não gosto muito de ficar pedindo, já mudei. Aham. Eu prefiro fazer do que ficar pedindo. E isso eu venho trabalhando, eu vou precisar. Entendeu? Então, eu estou trabalhando isso na minha vida, então nós temos que trabalhar isso. Um dia eu vou precisar de ir para uma instituição, não porque eu trabalho que eu venho, mas é a melhor coisa que tem, gente. Porque eu tenho profissionais à minha disposição. Eu falo com eles, gente, vocês têm um monte de empregados. Vocês têm cozinheira, lavadeira, passadeira, coisa que às vezes a gente não teve Não tem em antes, casa, né? né? Então, vocês não preocupam em lavar roupa, vocês têm que curtir esse momento. Então, e vocês pagam por isso, nós não estamos fazendo favor, embora, né, a gente trabalhe com isso, mas eles estão pagando por um serviço. Então, eu tenho que fazer porque eu fui escolhida para fazer alguma coisa que eu quis fazer. Se eu escolhi, então eu tenho que fazer bem feito. Então, eu não faço, não é obrigada a fazer. Então, a gente passa para isso. Nós não estamos fazendo favor para vocês, né? Nós escolhemos estar aqui e não estamos fazendo favor. E vocês estão pagando. Aí, nós estamos pagando? Estão. Então, vocês podem pedir o que vocês quiserem e quando for necessário dar limite, nós vamos dar. Porque a gente também, eles envelheceram da forma que eles eram. A gente fala assim, fulano é tão bom, assim, não existe isso. Nós envelhecemos com a personalidade, com caráter, e por ser idoso, às vezes até expõe isso mais. Eu sou idoso, então eu posso tudo. Não é assim. Exatamente. Então, nós estamos num lugar que eles vão aprender a ter rotina, ter limite, e às vezes não é bom, né? Como em qualquer outro lugar. Mas aí, com a forma que a gente passar, eles vão entender. E acabam gostando. E nós não temos, assim, graças a Deus, ninguém que queira ir embora. A gente até pergunta, olha, você já tá bom, você quer ir embora pra cá? Não, o que eu vou fazer em casa? Né? Eu tenho tudo que eu preciso aqui. Então, a forma de passar isso que vai fazer a diferença. Então a gente tem que se preparar, nós, hoje, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ir para um lugar, eu não quero ir para um asilo. Já falei para os meus filhos, mas isso ninguém quer. Não foi uma coisa escolhida, foi uma fatalidade da vida, foi uma consequência da vida, né? Eu falo assim, ou fica idoso ou Morre. A segunda opção não é boa. Então assim, ninguém escolheu, ninguém cresce pensando assim, não, quando eu tiver idoso eu vou para uma instituição de idosos, eu não vou andar, eu não vou usar fralda, ninguém escolhe. Mas a gente tem que estar preparado dentro da gente, porque se aconteceu com eles, pode acontecer comigo. Então não foi uma escolha dele. Então eu tenho que estar me preparando para isso, né? Para mim também ser feliz, precisando, né? E se eu precisar de usar uma fralda, igual eu falo com ele, tem alguns que sim, não usam, mas aí chega um momento que teve até uma senhora, né, que não dormia a noite toda indo ao banheiro. E aí eu falei assim, por que você não coloca uma fralda? Não é mais prático? Pelo menos, se fizer, melhor do que levantar toda noite, um frio. Ela, não, eu falei assim, mas tenta, porque eu acho que é psicológico. Você vai ver que você vai colocar a fralda e não vai fazer. Aí, tá bom, vou tentar. Colocou a fralda, dorme a noite toda e não usa a fralda. Olha só, entendeu? maravilha. Eu falei, isso é porque você vai dormir e pensa assim, vou fazer xixi, vou fazer. E não faz, né? Aí colocou a fralda, assim, bem que você falou. Não usa. Então a gente tem que precisa de uma fralda? Gente, vou usar a fralda. Então a gente tem que ter essa conscientização.
eu preciso, então deixa eu ajudar, deixa eu usar para me ser mais feliz, né? E a gente é feliz, de qualquer jeito. Meninas, ó, muitíssimo obrigada pela entrevista, tá? Eu fico muito feliz porque eu admiro, sou admiradora desse trabalho, desde que meus pais começaram a precisar disso. Eu vi a importância que é um lar de idosos. Havia antes esse preconceito de levar para um lar de idosos. A gente que opta por esse caminho sofre muita crítica. É familiar que critica, é vizinho que critica, né? É dentro da família mesmo, às vezes nem todos os irmãos, nem toda a família concordam em levar o idoso. Eu vim aqui entrevistar vocês porque eu tive uma indicação ótima e estou vendo que vocês tratam todo mundo com muito amor. Eu só quero agradecer. Agradeço. Muito obrigada. Agradecemos.